Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje eu trago um projeto muito interessante. Me perguntaram se era possível melhorar a qualidade do sensor de temperatura LM35. Você já ouviu falar nele? É um sensor muito interessante, pois ele é totalmente linear, por isso é bem simples de utilizá-lo, um interface em microcontroladores. E eu trago hoje um projeto que vai te ajudar bastante. É uma interface que você pode utilizar para melhorar o LM35 e de quebra eu trago um algoritmo sugerido para você utilizar como um termômetro que mostra a temperatura em graus Celsius. Está bem legal a aula de hoje. Deixe like no vídeo, se inscreva no canal se é novo por aqui. Aqui tem bastante conteúdo para você. Lembro que este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br. Primeiro link da descrição. Quer um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? toroid.com.br. Faça sua cotação. Me siga lá no Instagram, me siga no Twitter e lembre, aqui tem clássica, toda sexta tem clássica no seu WR Kits Channel. Prontos para mais uma clássica sensacional para aprender bastante sobre eletrônica? Let's get started! Como eu gosto de dizer, é sempre uma honra gravar esta clássica de sexta, desde fevereiro de 2014 no ar, sem falhar uma sexta, tem clássica, tem sexta, tem legendária, tem sexta, tem videoaula de engenharia eletrônica no seu WR Kits Channel. E olha só, me perguntaram sobre o LM35 várias vezes já, diversos assinantes, se existe uma forma de melhorar a leitura, pois o LM35 ele tem essa facilidade em utilizarmos, uma vez que ele é linear. Você vai ver aqui, inclusive eu já vou abrir o datasheet dele, ó, tá aqui, ó, mais 10 mV por grau Celsius. O que significa isso? Que a cada variação de 1 grau Celsius ele varia 10 mV na sua saída. 1 grau Celsius você tem 10 mV na saída dele, 2 graus Celsius 20 mV, 10 você tem 100 mV, uma proporção totalmente linear. E o que acontece? Ele pode medir temperaturas, um range muito interessante, menos 55 a mais 150 graus Celsius. Ele opera em tensões de 4 a 30 volts. Observe que nós, trabalhando com um range de 5 volts, aplicando esse sinal ao microcontrolador, que é o que muitos utilizam, aplicam ele direto ao microcontrolador, ele pode ser ligado desta forma, sem problemas, só que nós temos um range muito curto, uma vez que o microcontrolador, no seu conversor AD, terá que ler esta variação de 10 mV. Então fica uma variação muito pequena, uma diferença muito pequena a cada variação de grau Celsius. Isso pode ocasionar erros de leitura. Soluções para isso, nós podemos utilizar filtros digitais, fazer uma média de várias medidas, utilizar o filtro de média móvel, fazendo uma média móvel das várias medidas, utilizar um filtro em hardware, por exemplo, ou uma solução que é a sacada da aula de hoje, que é utilizar um circuito de interface. E você já deve ter observado qual é, ó. Aqui está o meu LM35 e este é o circuito de interface. Eu vou utilizar um LM358. O LM358 ele tem essa característica bacana de excursionar tensões em sua saída até os 0 volts, sem a necessidade de utilizarmos fonte simétrica. Uma característica muito bacana do operacional. Você ler o datasheet, você vai ver isso. Preciso recomendar, é claro, o curso de datasheets WR Kits. Você não fez ainda? Não perca mais tempo, o link está na descrição, você aprende a buscar, interpretar, entender, você vira fera em datasheets, os alunos estão adorando e estão projetando de forma ainda melhor e mais eficiente, também quem trabalha com manutenção está aproveitando demais o curso. Recomendo pra caramba esse e os demais cursos WR Kits Hotmart, conteúdo sensacional, tudo na descrição para você. E nós vamos alimentá-lo com 5 volts mesmo. O que eu fiz aqui foi o seguinte, galera. Projetei um termômetro para ter um range de 0
a 50 graus Celsius, que é um termômetro que você pode utilizar na maioria das localidades aqui no Brasil, pois raramente teremos temperaturas abaixo de 0 graus na maioria das localidades no Brasil, e é claro, não vamos passar de 50 graus Celsius. Deixando no sol muito tempo talvez ultrapasse, mas isso é outra história. Então projetei para 0 a 50 graus Celsius, mas você pode adaptar o código, adaptar o circuito para a sua necessidade. Até aí, perfeito? Ok. Sabendo disso, eu tenho uma variação aqui de 10 em 10 mV que eu vou modificar este range utilizando o LM358 como um amplificador não inversor com ganho igual a 5. E é muito simples, ele tem essa topologia, onde nós temos o R10 dividido pelo equivalente entre R16 e R11, mais 1. Essa é a equação para projetar este circuito. O equivalente aqui, pois eu precisei de um resistor de 9K, ou 9.000 ohms, e comercialmente nós temos 9,1K, da série E12. Optei por utilizar dois de 18 em paralelo. Aí nós temos o equivalente a um resistor de 9.000 ohms. 36K dividido por 9 dá o quê? 36 dividido por 9 dá 4, mais 1, pois esta equação para o amplificador não inversor dá 5. Resumidamente, o que eu tenho de tensão aqui na saída do LM35 vai ser multiplicado por 5 aqui na saída do operacional, uma proporção linear. Quando eu tiver 50 graus Celsius, eu vou ter 500 mV. 500 mV, portanto, vezes 5 vai dar 2,5 volts, que é a metade da minha tensão de 5 volts. Optei por isso, pois eu estou alimentando o LM358 com 5 volts. Ele excursiona até o zero no GND, porém ele não é rail to rail, que pode excursionar até os 5 volts quando eu alimento com 5 volts. Para chegar em 5 volts na saída, eu preciso alimentar aqui com uns 9, 10 volts, para chegar legal ali nos 5 volts plenos. Não é o caso, então eu optei por limitar o projeto, mas com este ganho de 5 nós temos então como trabalhar mais facilmente com o conversor AD. Veja que eu já aplico o sinal diretamente no AN0 de um microcontrolador. Eu optei pelo PIC, mas aqui você pode pensar diretamente numa das entradas analógicas do Arduino, diretamente no ADC de um AVR, no STM32, no conversor AD discreto, um circuito integrado dedicado, melhor dizendo. Enfim, você pode adaptar para a sua aplicação. Este circuito de interface, ele dá o ganho de 5 e faz o casamento de impedância entre estágios. Eu tenho este resistor de entrada aqui, que é um resistor de compensação para compensar possíveis tensões de erro dos amplificadores operacionais, que nada mais é do que algo muito próximo ao paralelo dos dois resistores utilizados aqui no cálculo de ganho. No meu caso seria 36 paralelo com 9K. Vai dar um pouco menos que 8K2, mas é o comercial mais próximo que eu tinha disponível aqui. Se não me engano vai dar 7.2K. Vou fazer aqui 9.000, 1 sobre, mais 36.000, 1 sobre, enter 1 sobre, o inverso da soma dos inversos, 7.2K. Eu poderia colocar um resistor de 6.8, mas enfim, eu não tinha no estoque, daí eu coloquei um 8K2 para termos essa compensação de erro aqui na entrada. Tá aí o projeto explicado para você, o projeto desse hardware aqui. No mais, aqui nós temos um PIC que eu gosto demais, pois ele é muito versátil, 16F876A, e eu tenho um display multiplexado. Nós vamos ver os dados e um display de 7 segmentos, que é muito bacana. Eu faço a multiplexação utilizando transistores bipolares de junção BC547, que quando eu aplico o nível lógico alto, eu polarizo ele na região de saturação, ligando o respectivo display.
Pois eu tenho aqui o barramento de dados ligado ao port B do meu PIC. Eu envio o byte respectivo do dado que eu quero exibir no respectivo display na hora que ele está ligado. Ligo o display 1, envio o dado. Ligo o 2, envio o dado. Ligo o 3, envio o dado. É assim que os displays multiplexados funcionam. Temos aulas detalhadas no canal sobre isso. Pesquise aí no YouTube na busca WR Kits, display multiplexado, vai encontrar bem detalhado mesmo. O clock principal 16 MHz, cristal oscilador externo, 2 capacitores de compensação aqui 22 picofarad, como sempre, e os decouplings de 100 nano. E é esse o circuito, galera. Um pull-up aqui para o master clear, para manter o PIC sempre operando. Do contrário, poderia se reiniciar. O hardware é esse. Aqui está o PIC, o datasheet do 876A, e aqui estão os pinos dele. O software eu vou passar com você rapidinho, pois ele tem muitos algoritmos utilizados nos cursos de PIC. Então, você que já estudou conosco já viu. Se você ainda não viu, busca aí no YouTube WR Kits, curso de microcontroladores PIC. O que tem de uma possível novidade aqui seria este vetor que armazena o respectivo caractere. Eu normalmente configurava uma função específica para retornar um valor, eu declarei direto no vetor, dispt. Na função de multiplexação eu tenho as minhas variáveis locais, uma de controle, uma para exibir a dezena, que é lá no display 1, uma para exibir a unidade, que é no display 2. No display 3 vai graus Celsius. Eu faço toda a multiplexação aqui, veja que temperature já tem o valor da temperatura certinho para nós. Divido por 10 e armazeno em 10. Se o valor for 15, dividir por 10 dá 1.5. Descarto o 0.5, pois temperature é do tipo char, e armazena 1 aqui em 10 e exibe no port B. Eu passo esse byte como a posição do meu vetor global de dispt e armazeno no port B. Seria o byte 1, pegando o exemplo de 15. No outro display, resto da divisão, ou seja, o resto da divisão com 10, entre 15 e 10, vai dar 5. Armazena 5 aqui em uni e salva lá no port B. Sempre ligando o respectivo display. O disp2 é a unidade, o disp1 é a dezena. E aqui no disp3 eu vou mostrar o grau Celsius. Eu simplesmente ligo o disp3, que é o menos significativo, e envio esse byte aqui, que é referente ao caractere grau Celsius. Uma outra sacada que eu fiz, galera, e você vai ver na prática, que eu tenho um display multiplexado, que são 3 displays de 7 segmentos, que já vem multiplexados ali no mesmo encapsulamento. Eu liguei invertido ele para que o ponto decimal ficasse ali no C do grau Celsius. Então aqui eu estou ligando o ponto decimal neste byte aqui. Aqui eu formo o caractere C e eu ligo o ponto decimal, só que como está invertido eu tenho como se fosse 1 grau o ponto decimal do display. Vai ficar bem interessante a exibição, como você vai ver na prática. Eu só preciso ter o cuidado de adequar os pinos dos meus displays à minha realidade. Então veja que o segmento A não é mais o segmento A, compreende? Isso você precisa fazer com o seu modelo de display específico aí para dar certo. É algo bem simples que você consegue fazer. Os registradores de configuração estão aqui. Eu estou utilizando uma interrupção a cada 2 milissegundos do timer 0 para multiplexar o display. Estou chamando aqui. Isso vamos medir depois no osciloscópio. E no loop infinito eu estou lendo o meu ADC. Aqui eu configurei tudo, certo? As IOs, os ADCs, as interrupções, pré-scaler do timer 0, como já vimos também nos cursos de PIC. Aqui eu armazeno nesta variável global store
o conteúdo de ADC Read. Como ele é 10 bits, eu vou armazenar algo entre 0 e 1023. No caso, como eu configurei para ter um teto de 50 graus Celsius para uma tensão de 2.5, eu vou ter metade disso, que é 512. Então imaginem que eu estou em 50 graus Celsius e armazenei 512, o conteúdo do ADC, em Store. Armazenei 512. Aqui eu crio uma janela para atualização do meu display, que eu utilizo outra variável global chamada CStore, que é Current Store, ou seja, o armazenamento atual. Se esse conteúdo aqui for menor que o atual menos 5 ou maior que o atual mais 5, então criei uma janela de 10 ali, eu vou fazer os cálculos e atualizar. Isso evita que o processador fique sempre fazendo os cálculos, sempre calculando. Eu criei essa janela para isso. Também já criei o meu tempo de atualização do display para não ficar o número oscilando demais na tela. Então já é uma sacada interessante. Sendo verdadeira essa condição, e na primeira vez vai ser, pois esse valor é 0, eu vou armazenar o conteúdo atual de Store no Current Store, e aí eu faço os meus cálculos. Pegando o exemplo de 50 graus Celsius, multiplico por 100 e armazeno no próprio Store. Vou fazer aqui com vocês. 50 seria o 512 do ADC, eu vou fazer vezes 100. Então 51.200 eu salvo no Store. Divido por 1024 e armazeno nele mesmo de novo. Então já tenho 50 armazenado no Store. Eu faço um casting para char, pois temperature é uma global do tipo char, de Store, e armazeno em temperature. Aqui temperature já tem o valor de Store com a temperatura em graus Celsius certinho por causa da nossa interface. E aí é só exibir no display como você viu na multiplexação. Ainda eu tenho a simulação aqui no Proteus, que eu deixo junto para download. Aqui inclusive estão os pinos do display que eu estou utilizando, os pinos readequados. Estes não são os pinos certos. No caso, o display estando invertido, o segmento A passa a ser este pino aqui, o segmento B este, e assim por diante. O software deve estar gravado aí, eu dou um play. Aqui estão os displays sendo multiplexados a cada 2 milissegundos, como você vê aí. Vamos ver isso na prática também. Então, aciona o primeiro, o segundo, o terceiro e volta para o primeiro. E aqui nós temos o display. Aqui o display está na posição certa, por isso, ao invés de o ponto decimal estar aqui no canto superior esquerdo do C de Celsius, ele está no canto inferior direito, mas na prática, como eu inverti o display, vai estar certinho. 8 graus Celsius está mostrando, e eu tenho aqui 0.08 volts na saída. Aqui no caso não é o LM35, é um potenciômetro, pois dá erro se eu simulo o próprio LM35 com esta interface. Então isso, nós criamos um LM35 emulado, que nada mais é do que algo que varia a tensão no range que eu quero para representar isso. Então 0.08, aqui tem 0.43, 0,43 dividido por 5 dá 0.08. 0.09 já está mostrando ali 9 graus Celsius. Aqui 0,1 está mostrando 10 e assim por diante, ó, até lá 50 graus Celsius, quando nós temos 0,5 volts na saída do LM35 e os 2,5 na saída aqui do meu LM358, faz a interface do ganho como precisamos. 32 graus Celsius, 0.32 aqui e aqui 1.61. Deve ser 0.32 vezes 5. Então está funcionando perfeitamente aqui no simulador. Eu deixo este arquivo também para download e saliento para você que temos curso de Proteus no canal, hein? Este software que você simula processadores
e tem detalhadamente como você projeta as placas de circuito impresso, o link na descrição. Prática agora, né? Venha comigo! De cara eu já mostro o termômetro em funcionamento para você. Bem interessante esse termômetro, como você pode ver, está aqui na protoboard todo o circuito. É um circuito que vale construir em placa de circuito impresso com toda a certeza, está bem coerente com a temperatura ambiente, agora 22 graus Celsius. Fica muito bonita essa exibição em display de 7 segmentos, fica muito nítido, você enxerga de longe, é uma característica muito bacana destes displays, e também enxerga no escuro. E aqui o ponto é um requinte interessante, né? O grau Celsius aqui mostrado dessa forma. Como você pode ver, está funcionando. Nós temos os 3 BC547 que ligam cada um dos displays. São 3 displays multiplexados. Aqui está o barramento de dados, o nosso porte B do microcontrolador, os seus resistores limitadores de corrente, o cristal de 16 MHz, o PIC que controla tudo, o LM35 que nos fornece a leitura de temperatura e o circuito de interface com o LM358. Se eu aquecer aqui, você vai ver que a temperatura sobe, ó. O sensor é bem sensível e é totalmente coerente com o que estamos provocando nele. Você deve ter reparado que o fato de não utilizarmos uma taxa de atualização provoca essa trepidação nos números quando provocamos uma mudança abrupta de temperatura aqui. Isso pode ser corrigido, certo? E eu adoraria apresentar um algoritmo para você trazendo essa solução para esse termômetro ficar ainda mais profissional. Se você quer esse algoritmo em uma clássica de sexta futura, explicado em detalhes, é um algoritmo que pode solucionar inclusive outros problemas de exibição de dados em display, deixe o seu like aqui. Vamos fazer o seguinte, se esse vídeo atingir 2.000 likes, eu em uma clássica de sexta futura apresento este algoritmo para vocês. Mas quero o seu like, então pause o vídeo, clique em gostei ou clique agora enquanto eu estou falando com você para garantir uma aula futura sensacional. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo têm esse problema com a transição abrupta de dados em display, seja temperatura, seja tensão, seja outros parâmetros que você esteja medindo. Então deixe o seu like, batendo 2.000 neste vídeo, vamos fazer esta clássica no futuro aí demonstrando essa solução. Vamos medir as tensões aqui para comparar também com a medida do display e ver se está coerente, pois sabemos que o LM35 varia 10 mV por grau Celsius. Vamos medir a tensão direto no pino de saída aqui do sensor, que é o pino central dele. Estou com o fluke aqui, deixa eu só ajeitar aqui que o cristal tem um mau contato na protoboard, já dá problema de exibição. Vou ajustar aqui. Está mostrando 22 graus Celsius. E olha só, 0,22. Ele varia aqui no display quando eu conecto a carga do voltímetro, pois o sensor é bem sensível. Ó, aqui estamos com problema de mau contato no cristal, mas é porque eu estou mexendo aqui no circuito em tempo real com vocês. Mas o sensor está funcionando perfeitamente, ó. Esquentando ele, você vê que nossa tensão varia. 27, ó, 0,27 volts nos dá aí 27 graus Celsius. Viram que está coerente? Bacana isso. E na entrada do meu ADC, 1.25, 24 caindo agora. Estão vendo? Se você dividir por 5, vamos ver 1,2 volts dividido por 5, nós temos 0,24 volts, que é 24 graus Celsius.
bem coerente com o que projetamos. Ou seja, o nosso circuito de interface aqui com LM35 está dando o ganho 5 conforme indicado, devido à nossa associação de resistores. E por fim, eu sempre gosto de mostrar os sinais dos circuitos para que fique muito clara a exibição dos caracteres no display multiplexado. Você vê aqui a multiplexação ocorrendo conforme configuramos. Nós temos o display 1, 2, 3 e volta para o 1. Ele fica fazendo isso aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, com o tempo configurado. Vamos ver aqui se está coerente com a nossa interrupção. Provavelmente sim, ó. 2 milissegundos o tempo de overflow. Então, a cada 6 milissegundos ele varre o nosso display. Vamos conferir aqui. Final aí da varredura, ó. 6 milissegundos, ele varreu os 3 displays e faz a varredura novamente. Tá aí os 3 canais exibindo para nós. E esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica. Não esqueça, hein? 2.000 likes eu mostro o algoritmo para você não ter mais problema com caracteres trepidando aí no display. Esse aqui já está bem estável por causa do algoritmo de janela que criamos, como você viu no software. Mas é claro, tem sempre como melhorar e sabemos muito bem disso. Aguardo o seu comentário, comente bastante para melhorarmos cada vez mais os conteúdos do WR Kits Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Não esqueça do like, essa aula valeu o like, né? Uma dica bem interessante que você pode aproveitar em muitos projetos. Se inscreva no canal se é novo por aqui, compartilhe o canal com todos os seus amigos, grupos de Face, WhatsApp. Compartilhe com todos os interessados e peça para se inscreverem aqui também. Me siga lá no Instagram, siga o nosso novo canal no Telegram para ter notificações e também promoções sempre que lançamos. Links na descrição, é só clicar em mostrar mais e conferir todos os nossos links e baixar os arquivos da aula de hoje. Valeu sua audiência de sempre, aquele abraço, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.